Estamos a entrar agora na parte 2, onde vamos falar do exame físico da face. Já dividimos o crânio no início, já falei do crânio, agora na face. O que é que eu vou observar na face, pessoal? Na face do meu paciente, eu vou usar também as propedêuticas inspeção e palpação. E na face, eu vou ver o formato da face do meu paciente, tá? Vou ver como é que estão os olhos, como é que está o nariz, como é que está a boca, como é que estão os ouvidos, como é que está a pele do meu paciente, assim sucessivamente, pessoal. Então, eu estou aqui e posso começar pelas sobrancelhas do meu paciente, tá? Pessoal, aqui salva ressaltar um ponto. Eu disse sobrancelhas por ser o termo mais vulgar, mais comum. Mas o técnico de enfermagem, o técnico de saúde, não pode falar sobrancelhas, nem pestanas, mas sim cílios superiores e cílios inferiores. Então, eu vou verificar os cílios dos meus pacientes, tá? Nos cílios superiores, eu vou ver a quantidade, tá? Vou ver o tamanho do cílio e vou ver se o número de cílio é reduzido ou se é cheio. Se eu tiver os cílios cheios, tá? Eu estou diante a uma hipertricose. Hipertricose é quando os cílios superiores são bastante cheios, tá, pessoal? Se houver queda de cílios superiores, eu estou diante de uma madarose, tá, pessoal? Se eu estiver diante dos cílios inferiores, por exemplo, também reduzidos ou ausentes mesmo, também posso usar o termo madarose. Aqui, voltando um pouco na cabeça, quando eu falei da queda de cabelo, eu usei o termo alopecia. Nos cílios, você pode usar o termo alopecia se houver queda parcial, se haver poucos cílios. Mas se não houver cílio nenhum, se a pessoa retirou todos os cílios, ou se perdeu todos os cílios, nós então chamamos de madarose. E eu também vou avaliar a simetria delas, ou seja, devem estar na mesma direção, tá, pessoal? Indo para os olhos, eu vou verificar também o que? Os cílios inferiores, tá, pessoal? Que nós chamamos vulgarmente de pestanas. Também vou ver a quantidade, tá? Se é alopécia reduzido ou se é madarose, quando não tem nenhum cílio ou nenhuma pestana, pessoal. Vou ver também se o paciente tem problema, tá? Do músculo ocular orbital, que é esse músculo aqui, a volta do olho do meu paciente. E como é que eu vou saber que esse músculo tem alguma lesão? Se o meu paciente me apresentar ptose. O que é ptose? Ptose é a descência das pálpebras. Aquelas pessoas onde você, ao olhar para elas, parece que elas estão quase dormindo, tá? Isso pode ser num só olho, ou pode ser nos dois, mais ou menos essa configuração. Você olha para a pessoa e parece que as pálpebras têm a tendência de cobrir o olho. Esse problema nós podemos chamar de ptose. E as ptoses, pessoal, é resultado de uma miastenia grave, ou seja, o músculo orbital ocular não está trabalhando com normalidade. Pode haver uma lesão nos nervos dessa musculatura, pessoal, tá? Indo para dentro do olho, eu tenho aqui o meu outro modelo, tá? Nós temos no olho a parte branca, tá? A parte branca, tá aqui a parte branca, ao redor do olho, é essa aqui. Vamos chamar isso de esclera. Temos a parte preta, tá? Que é essa aqui. Aqui vocês conseguem ver melhor a parte preta do olho. E dentro da parte preta temos o cristalino, ou a famosa menina do olho. É o cristalino. O que é que eu vou observar nesses senhores? Na parte branca eu vou ver a coloração. Se o paciente me apresenta uma esclera amarelada, ou com tom amarelado, ou pigmentação amarelada,
eu estou diante de uma icterícia. E como é que se explica isso, pessoal? A icterícia pode ser problema endócrino. Se o paciente, na sua avaliação, te apresenta pigmentação amarelada, então você, pessoal, tem que automaticamente realizar um exame físico ou radiológico do fígado do seu paciente, porque pode estar com problemas hepáticos, tá? Você pode avaliar a funcionalidade da bilis, que é essa parte verde que aparece aqui. Essa é a bilis, tá? Está aclopada ao fígado. Você pode avaliar ainda o seu pâncreas, tá? Está bem aqui atrás do nosso estômago. Você pode avaliar também o baço, está aqui no quadrante superior esquerdo, que você chama de hipocôndrio esquerdo, pessoal. Está aqui o baço. Aqui estamos a falar de endocrinologia. Então, se um desses camaradas estiver doente, aqui estamos a falar de hepatites para o fígado, estamos a falar de esplenomegalia para o baço, estamos a falar de pancreatite para o pâncreas. Se esses senhores ficarem doentes, não vão conseguir exercer a sua função normal. Então, isso pode comprometer certas estruturas, tá? Cujo um dos sinais é o aparecimento da pigmentação amarelada nas escleras, que é a parte branca do olho, pessoal. Então, se isso acontecer, vocês podem fazer exame abdominal dessas estruturas. E se ela estiver avermelhada, aqui ressalta frisar em 2 pontos. Uma esclera avermelhada, pessoal, pode ser rompimento dos vasos a nível do olho, ou pode ser apenas grande concentração de fluxo de sangue. Se você, por exemplo, faz o uso de óculos e você tenha perdido o seu óculos, chega um dado momento que o olho começa a doer, aí você quer coçar o olho, fazer comichão, ou a cabeça pode doer. Isso é porque o seu olho, sem o acessório, que é o óculos que você perdeu, está a trabalhar 2, 3, 4, 5 vezes mais. Isso vai depender da graduação da sua lente. Então, se o olho não consegue observar o objeto diante de ti, ele pode dar uma imagem muito grande ou uma imagem muito pequena. Isso vai depender da graduação da sua lente. Mas o que é que vai acontecer? Como o olho precisa de exercer essa função 2 vezes mais, 3 vezes mais, precisa de bastante sangue e de bastante oxigênio. Então o cérebro vai proporcionar mais sangue para o olho. Como as estruturas do vaso sanguíneo do olho são muito pequenas, muito estreitas, elas vão ter que dilatar para poder receber esse grande fluxo de sangue que ele recebe. Então o olho pode ficar avermelhado, tá, pessoal? E tem outra característica, que é quando esses vasos rebentam, porque não conseguem suportar a pressão e a temperatura do sangue, eles podem rebentar e ali se instala uma hemorragia intraocular. Então o sangue vai estar espalhado sob a esclera do paciente. Então você vai ter que chegar muito próximo para observar se é uma hemorragia ocular ou se é apenas tensão dos vasos devido ao fluxo sanguíneo, pessoal, tá? Isso é na esclera. Na parte preta, vocês vão chamar de pupila, tá? E na pupila, nós vamos observar o quê? O tamanho entre elas, a simetria, que tem que ser as mesmas circunferências, tá, pessoal? Aqui estamos a falar de 5 centímetros, desculpa, 5 centímetros, tá? Estamos a falar de igualdade na circunferência entre as pupilas. Se uma for menor, nós vamos chamar de meiose. Ou se uma for maior em relação à outra, vamos chamar de nidríase. Repito, se a pupila for menor em relação à outra, se for menor, pequena, vamos chamar de meiose. Meiose é redução. Se a pupila for maior em relação à outra, vamos chamar de nidríase, pessoal, tá? E temos a parte
dentro da parte preta, que vamos chamar de menina do olho, ou cristalino, nós com uma lanterna, tá? Se você não tiver lanterna clínica, você pode muito bem usar o seu telefone, ligar a sua lanterna e com a lanterna você pode fazer o exame do olho do seu paciente. Aqui eu vou avaliar o quê? O cristalino, que é a famosa menina do olho. Então, quando eu passo a lanterna sobre o olho do meu paciente, a tendência normal é que a pessoa pisque, tá? Para proteger a retina. Se o paciente não pisca, quando eu passo a luz sobre os olhos, se não pisca, é porque pode haver algum problema, tá, pessoal, no nervo óptico do meu paciente. E também com esse exame da lanterna, vocês podem saber se o paciente tem cataratas ou não, que é aquela aparência muito brilhante, tá, no cristalino, e meio acinzentada, aquele acúmulo de proteínas, pessoal, tá? Então a tendência da catarata é cobrir toda a pupila. Então vocês fiquem atentos a isso. E depois também vou verificar se o paciente não tem lesões oculares. Aqui estamos a falar do estrabismo, que é quando o paciente tem a parte preta, que é a pupila do olho, voltada ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo, ou mesmo os dois olhos podem estar voltados para a lateral, para cima ou para baixo. Isso é estrabismo. Vamos ver também se o paciente não tem exoftalmia, que é quando o globo ocular está fora da órbita. São aquelas pessoas que normalmente, ao olhar para elas, você acha que o olho vai sair do lugar. Estão muito próximos da órbita. Isso é exoftalmia. Ou ainda temos a endoftalmia, quando é o contrário. Os olhos estão muito atrás da órbita ocular, pessoal. Também vamos avaliar se o paciente não tem lesões a nível das pálpebras inferiores ou superior. Já falei da ptose, mas temos também, pessoal, vamos ver também se o paciente não tem a ectopia ou se não tem entropia. O que é isso? É quando a pálpebra inferior do paciente se volta para dentro. Tá? A pálpebra, essa que é a parte inferior, se volta para dentro. Isso é entropia. Ou quando ela se volta para fora, dando uma imagem da córnea interior, tá? Para fora, aquela parte avermelhada, vamos chamar de ectopia, pessoal. Então, se isso aparecer, você anota e junto com os outros colegas vocês decidam o que fazer. No nariz, eu também vou avaliar a simetria entre os dois. E o mais importante aqui é saber, pessoal, se há desvio de septo ou não. Então, com uma sonda, se o meu paciente tiver problemas de septo desviado, com uma sonda, tá? Se eu não fizer o exame físico antes, ao introduzir a minha sonda, pode dar a questão de que eu não consiga introduzir toda ela, porque se calhar há uma interrupção ali. Então, durante o exame físico, tá? Eu também posso pegar na minha lanterna e observar se o paciente tem desvio ou não de septo. Também posso ver a higiene, tá? Isso aqui é muito básico. Na boca, eu vou ver o quê? A coloração, tanto do véu palatino como das laterais. Vou ver a coloração dos dentes. Vou ver se os dentes estão completos, se falta, e se faltar um dente, qual é o dente que falta, se é um canino, se é um molar, se é um premolar, se é um incisivo, ver qual é o dente que falta. Vou ver também a coloração da língua, a higiene da boca, a halitose, pessoal. Vou verificar tudo isso. Nos lábios também vou verificar a sua simetria, vou verificar o seu formato e vou ver se há desvio labial ou não, que muitas das vezes é resultado de um evento de AVC, tá, pessoal? Ainda na boca, quando eu falei da coloração, aqui também há uma conjugação com os olhos, tá? Onde vocês podem pedir que o paciente olhe para cima e vocês com os dedos fazem um pensamento, tá? Para poder observar a mucosa do paciente, ou desse jeito, né?
pedindo que o paciente olhe para cima e vocês fazem isso, tá? Para verificar a coloração da mucosa. Se for esbranquiçada, é problema ou princípio de anemia. E se estiver rosada, meio avermelhada, que é o normal, então o paciente está bem. Eu também falei do ouvido, também vou ver o seu formato, a sua simetria, se um ouvido é igual ao outro ou não, tá? Vou ver se o paciente consegue ouvir o que eu digo, e isso durante a conversa eu já vou perceber. Se ele pedir que eu repita sempre, pode ser problema de audição, por exemplo. Ao avaliar o ouvido, eu avalio também o aparelho auditivo, tá? Tanto o ouvido externo, o médio e o interno. A higiene, assim sucessivamente, pessoal. E no pescoço, eu vou procurar nódulos, vou procurar inflamações. Então, do mesmo jeito que eu apalpei na cabeça, é do mesmo jeito que eu vou apalpar no pescoço. Vou fazendo isso, procurando possíveis lesões a nível do pescoço. Vou avaliar a traqueia, vou apalpar a traqueia para ver se não há protuberâncias ou lesões ou inflamação, tá? Da traqueia. Isso pode ser hipertiroidismo, por exemplo. Vou apalpar a tiroide para ver se está inflamada. E vou, tá? Procurando nódulos, pessoal, debaixo da mandíbula, ao redor do tórax. Vou procurar lesões a nível da região cervical. Vou pedir que o paciente faça flexão da cabeça para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para ver se o paciente consegue ter mobilidade normal. E isso vai me ajudar a detectar lesões ósseas, pessoal. Estamos, então, prontos. É isso que nós preparamos para vocês nessa parte 2, sobre o exame, da parte 3, né? 2 sobre o exame físico, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tá? Espero que vocês comentem, quero que vocês partilhem esse vídeo e principalmente que curtam e que comentem para que assim vocês consigam nos motivar a publicar outros vídeos mais. Pessoal, valeu e até a próxima aula, que vai ser o exame físico do tórax, tá, pessoal? Pronto, é isso, é a enfermagem total. Somos todos nós. Até a próxima.